Atlântida no Reino da Luz. Capítulo 18. Fim do sonho. Nos meses seguintes, trabalhamos de forma incansável em nossas pesquisas. Os avanços eram lentos, mas sabíamos que estávamos no caminho certo. Era só uma questão de tempo para encontrarmos a técnica definitiva para manipular o vril, com o objetivo de provocar a desagregação molecular das células enfermas nos habitantes do mundo primevo. Depois, era só levarmos os equipamentos necessários para as montanhas de Kandur e de lá realizarmos expedições ao restante do planeta, a fim de melhorar a qualidade de vida daqueles povos sofridos. Evelyn estava muito ansiosa. Parecia uma menina prestes a ganhar seu presente de Natal. Somente quem observou sua luta nos anos em que vivemos na colônia, às margens do rio Nilo, pode mensurar o quanto aquele era o sonho de sua vida. Sua alma generosa sofria por ver aquelas pobres crianças em tenra idade sendo levadas pela sinistra doença. Quando ela realizava exames e constatava a grave toxina astralina descendo do corpo espiritual para o corpo físico, seus olhos se enchiam de lágrimas. Em algumas noites, ela chorava em silêncio, enquanto eu dormia por causa do triste destino daquelas pobres crianças. Apesar de nosso entendimento sobre as diversas encarnações e resgates kármicos de vidas passadas, era impossível não se sensibilizar com o sofrimento tão precoce daqueles infelizes irmãos endividados segundo a contabilidade divina. Desde que tomamos consciência de que também poderíamos ter renascido naquela situação, ficamos ainda mais motivados a ajudá-los. Essa era a nossa missão primordial, ajudar no progresso do mundo primevo. E assim, tudo parecia estar sob controle. Era apenas uma questão de tempo para darmos esse importante salto rumo à evolução da ciência médica humana. Até que um dia, acordei um pouco mais tarde, por causa do cansaço, e percebi que Evelyn não estava mais em casa. Ela havia deixado um recado, avisando-me que não tinha conseguido dormir por causa de novas ideias que surgiram em sua cabeça e que ela iria ao laboratório mais cedo para avaliar a viabilidade dos testes que projetou durante a noite. Eu então levantei-me calmamente, tomei um banho, fiz uma rápida refeição e me dirigi à grande pirâmide. Contudo, ao colocar os pés na rua, um estranho aperto no coração me provocou intensa angústia. Estaquei o passo e fiquei preocupado, pensando, qual poderia ser o motivo daquele estranho presságio? Logo, imaginei que poderia ser algo ligado à guerra e refleti. Ainda bem que agora falta pouco para sairmos deste triste cenário. A cada dia, a paisagem da capital de Poseidones se torna mais sombria diante de meus olhos. Eu caminhei, com passos rápidos, preso a meus pensamentos, procurando afastar aquele pressentimento desagradável. Enquanto isso, Evelyn estava concentrada em seus estudos no laboratório e nem percebeu quando o Atlante da raça vermelha, lobotomizado por Electra, invadiu a restrita área de pesquisa. Não nos preocupávamos com a segurança, que almas com sentimentos impuros não conseguiam ultrapassar o átrio da grande pirâmide. No entanto, o assassino programado por Electra agora era pouco mais que um robô, enganando o sistema de controle do vril. Precavendo-se contra isso, Electra inclusive utilizou-se de procedimentos mágicos para aprisionar em um laboratório distante o espírito de seu robô. Agora, ele era pouco mais que um zumbi, vagando sem alma a serviço do mal. Ele caminhou de forma sorrateira pelo laboratório e aproximou-se dos painéis de comando. Fora da sala, envidraçada,
onde as experiências eram realizadas. Infelizmente, Evelyn estava ali, ajeitando os tecidos cancerígenos dos pacientes trazidos para testes, posicionados em cima da mesa no centro da sala. Electra, à distância, acompanhava os acontecimentos por meio dos circuitos internos de segurança da Grande Pirâmide. Assim que ela observou por uma das câmeras de segurança que eu estava prestes a entrar no laboratório, dirigiu uma ordem mental a seu robô para que ele executasse o crime. De forma mecânica, ele disparou o raio energético do Vril, atingindo em cheio o delicado corpo de Evelyn. Naquele mesmo momento, eu abri a porta do laboratório e nada pude fazer, além de presenciar a triste cena, que ofuscou meus olhos, já que não usava os óculos de proteção. Evelyn desfaleceu no centro da sala envidraçada após o forte clarão, enquanto ao fundo do outro lado do compartimento de vidro, o zumbi sinistro acompanhava o desfecho de seu ato vil. Em seguida, ele me viu e tentou fugir. Infelizmente, naquele momento, não consegui perceber seus gestos mecânicos, típicos entre criaturas que foram lobotomizadas e sofreram intensa indução hipnótica. Naquela época, isso não era algo comum em Atlântida. Se fosse a época do Reino das Trevas, eu identificaria com facilidade no mesmo instante. Além do mais, toda a minha atenção estava voltada para a Evelyn, sem contar o grande choque emocional que eu sofria. Na verdade, até hoje, ainda não me lembro com clareza do que aconteceu naquela factícia manhã. A partir desse acontecimento, o leitor poderá entender melhor o drama vivido por mim, Andrei, durante a encarnação como Ramadés no Antigo Egito, quando Evelyn, na personalidade de Isetnefret, foi morta ao lado de Ramoses, Ártemis Hermes, emparedada viva no anexo do templo de Amon, conforme com o livro Akhenaton, a Revolução Espiritual do Antigo Egito. Ramadés sofreu profundo abalo psíquico, passando vários dias entre a vida e a morte, com febre alta e delírios, por causa das rememorações inconscientes do que ali estávamos narrando. Mais uma vez, ele perdia a companheira de sua vida, e não tinha aprendido a libertar-se do apego, fato que o levou, nessa vez no Antigo Egito, à prática desventurada do suicídio. Os fatos que se seguiram àquela explosão de luz se passaram em minha mente como uma câmera lenta, em preto e branco, e sem brilho, com um som muito abafado e distante. O corpo de Evelyn caiu lentamente no solo do laboratório, enquanto o assassino fugia. Deus conceda-me forças para narrar esse doloroso fato. Eu corri até a porta da sala de experiências e tentei abri-la. Nós a lacrávamos por segurança. Somente 1 minuto depois do experimento, ela se abria automaticamente. Eu então gritei desesperadamente como uma ave ferida, enquanto socava a porta com toda a força. Não, não, não! Naquele dramático instante, um sentimento de ódio correu por minhas veias, como se fosse um fogo vertiginoso, e eu me virei para o assassino enquanto ele fugia pelos corredores. Com os olhos vermelhos injetados para fora das órbitas, eu gritei com toda a força de meus pulmões: "Morra, desgraçado!" A onda de raiva que percorreu meu corpo induziu o Vril a transformar-se em uma força destrutiva e irradiar-se em direção ao alvo. O corpo da assassina então explodiu em 1000 pedaços, ensanguentando as paredes do corredor que levava à porta de saída. Até hoje não compreendo como o Vril atendeu ao meu pedido, já que a Grande Pirâmide era protegida contra ações voltadas ao mal. Talvez seja pelo mesmo motivo dela não perceber a entrada do assassino. Ele era pouco mais que um zumbi, apenas um robô. O sistema de segurança deve ter achado que o Vril estava destruindo um objeto, apenas um elemento sem vida. Naquele mesmo instante, Electra entrou em contato com Gadeir e disse-lhe: "Serviço concluído.
A prova está destruída. Ele sorriu e ordenou: bom trabalho. Agora afasta-se da grande pirâmide imediatamente e viaje para sua casa de campo. Andrei poderá perceber seus pensamentos em desequilíbrio. Apesar do pouco contato que vocês têm, não sabemos até onde vai o seu poder telepático, ainda mais em um momento tão intenso como este. Electra saiu rapidamente do centro de segurança, localizado em um prédio anexo à Grande Pirâmide, e desapareceu por meses. O sistema de proteção da Grande Energia, então, despertou para meu desequilíbrio e tentou controlar minha reação raivosa, utilizando-se do sistema de inteligência artificial, programada há séculos pelos antigos sacerdotes do Vril. Entretanto, eu estava bloqueado de tal forma que nada conseguia atingir-me. As forças do bem e do mal que habitavam meu coração colocaram as forças do Vril em um misterioso estado de impasse. Logo ele optou pela neutralidade, algo realmente muito estranho. Aquela magnífica energia parecia ter vida própria e reconhecer-me. Imediatamente percebi que Evelyn estava sofrendo total desagregação molecular. Juntei então todas as minhas forças para manter as moléculas de seu corpo coesa. Em seguida ergui-a com Vril, sem entrar na sala, e a coloquei sobre uma maca ao lado. Aquietei meu espírito, sabendo que necessitava de todas as forças possíveis para sustentar a vida de minha esposa. Entrei em profundo estado de meditação, e assim fiquei, enquanto tentava imaginar uma forma de reverter aquela terrível tragédia. Mantive-me assim, por um tempo, que nem sei precisar, sem nem ao menos piscar, enquanto por dentro minha alma gritava em completo desespero. Nesse interim, Artemis sentiu forte aperto no coração e abandonou o treinamento dos jovens, que ainda se encontravam na capital. Em poucos minutos, ela entrou no laboratório e percebeu a dimensão da desgraça. Ao ver sua filha sobre a maca, entre a vida e a morte, soltou um grito contido de dor. Ela tentou falar comigo, mas logo percebeu que eu estava mantendo artificialmente a vida de sua filha. Artemis então correu para o centro de controle e viu as imagens de tudo o que tinha acontecido. Pouco tempo depois, Atone, Christie e Nasser chegaram. Todos tentaram me dissuadir da intenção de segurar Evelyn. Artemis, com os olhos úmidos, falou-me: Andrei, meu filho, você tem de se conformar. Foi uma triste tragédia que se abateu sobre nós, mas temos de aceitar o destino. Você não é Deus. Aceite, meu filho. Isso que você está fazendo só vai prolongar nosso sofrimento e o de Evelyn. Eu apenas virei lentamente o olhar para ela e disse-lhe: Não, eu não permitirei que Evelyn morra assim. Naquele breve segundo que me desencontrei, minha esposa soltou um gemido sofrido, provavelmente porque desestabilizei o Vril. Rapidamente, voltei à concentração máxima e não lhes dei mais ouvidos. No silêncio de meu difícil trabalho de sustentação da vida de Evelyn, fiquei relembrando nossos momentos felizes, cada pequeno detalhe de nossas vidas em comum. Desde que nasci, ela estivera sempre comigo, como uma verdadeira companheira, apoiando-me nos momentos difíceis e vencendo todas as batalhas ao meu lado. Éramos inseparáveis, mas o destino, então, traçava roteiros diferentes para nós dois. E eu não podia aceitar, eu não teria como viver sem ela. Será que estávamos sendo punidos por tentar mudar a lei da ação e reação? Os capelinos que reencarnavam no mundo primevo sofriam com a ação das toxinas da alma, por causa do karma e traziam do passado. E nós procurávamos abreviar esse sentimento. Não, meus pais haviam nos ensinado que Deus é magnânimo e bom. Quando o homem alcança alguma tecnologia mais avançada na medicina ou em qualquer outra área do conhecimento humano, é porque Deus assim quis. Talvez seja essa questão.
O Espírito Criador apenas não desejava que esse fosse o momento. Era ainda necessário que o homem aprendesse, por milênios, por meio da dor, a tornar-se melhor, já que o caminho do amor e da sabedoria espiritual ainda está tão longe de seus corações. Nossa iniciativa era louvável, mas para outra época, não para o mundo de há 12.000 anos. Quem sabe agora, no advento da nova era, com a chegada de espíritos voltados para o amor e a sabedoria, essa doença sinistra finalmente possa ser debelada. Creio que sim. Conforme explica o livro A Nova Era, Orientações Espirituais para o Terceiro Milênio, nos capítulos que abordam os avanços científicos nos campos da engenharia genética e da clonagem. Enlouquecido pela aflição de ver Evelyn sofrendo fortes dores, pensei em acionar o desagregador molecular novamente sobre nós dois. Assim, iríamos juntos pelo mesmo caminho, como fora desde sempre. Entretanto, eu queria viver e desejava que fosse ao seu lado. Eu tinha de achar uma solução, uma forma de reverter aquele processo de desagregação. Mas no máximo, consegui evitar a total dispersão atômica de seu organismo. No segundo dia de vigília, Evelyn milagrosamente despertou, mas qualquer movimento causava-lhe fortes dores. Conversamos mentalmente por diversas horas, procurando uma alternativa, mas ela então falou algo que me cortou a alma. Lamento, Andrew, mas não há solução. A única coisa que você pode fazer por mim agora é deixar-me partir para a terra dos imortais. Essa é a vontade da deusa, a criadora da vida. Eu tentei relutar, mas ela não me deu ouvidos e pediu a presença de nossos pais, para despedir-se. Pouco depois estávamos todos reunidos à sua volta, e ela se sentou na maca, mesmo sentindo fortes dores, a cada singelo movimento. Disse-nos, por meio da linguagem telepática, olhando em nossos olhos: eu sou muito feliz porque vivi intensamente todos os momentos que Deus me permitiu nesta vida. Amei e fui amada por pessoas maravilhosas. Não trocaria essa existência mesmo tendo esse fim, por nada neste mundo. Obrigada, minha mãe, meu pai e você, amor na minha vida, por tudo de bom que me proporcionaram. Uma lágrima solitária desceu sobre meu rosto e ela completou enquanto esboçava discreto sorriso. O máximo que conseguia sem sofrer. Só consigo lembrar-me dos bons momentos. Nada de ruim habita meu coração. Vou em paz com a paz de Deus. Ártemis beijou os dedos e soprou para a sua filha amada. Ela retribuiu com um olhar de gratidão e depois disse-me com carinho telepaticamente: Andrew, agora me liberte. Tenha certeza de que estarei sempre ao seu lado, acompanhando os teus passos e abençoando a tua caminhada. Eu estava com o rosto lavado pelas lágrimas e disse-lhe, sacudindo com a cabeça de forma negativa: Não posso, eu não posso. Cristi e Ártemis me abraçaram e eu comecei a chorar de forma descontrolada. Logo percebi que isso só causaria mais sofrimento a Evelyn e rapidamente me recompus. Sequei as lágrimas do rosto e, sem falar nada a ninguém, abri a porta da sala de vidro que nos isolava de Evelyn e entrei. Meu pai tentou me dissuadir. Eu apenas disse a todos: Não me impeçam, nada pior pode acontecer. Em verdade, já estou morto, minha alma está morta. Só o que vocês veem aqui é o triste corpo que terei de carregar até o último de meus dias. Cristi colocou as mãos nos lábios, chocada com as minhas palavras, e apoiou o rosto no peito de Áthonis. Eu entrei então na sala, aproximei-se de Evelyn, que estava sentada sob a maca, e disse-lhe, com um sorriso forçado no rosto: Meu amor, nós ainda podemos lutar, o vril é nosso aliado. Ela esboçou um breve sorriso e falou de alma, para poupar forças. É inútil, Andrew. Isso levaria muitos meses e você em breve precisará dormir. Faz dias que você está em vigília. Ninguém conseguirá me manter assim por longo tempo. Nem mesmo você.
mesmo que queira. Lembre-se de que para tudo na vida existe um propósito. Talvez esse seja o roteiro para a nossa evolução. Eu devo partir, e você deve ficar para aprender a viver sozinho. Jamais esqueça que se estamos com Deus, jamais estaremos sós. Faça como o mestre Kundô, que jamais teve uma companheira e está trabalhando para conquistar um grande progresso espiritual. Você sempre tem razão. Nós tentamos localizá-lo, mas ele não chegará a tempo. Eu já me despedi dele por linguagem telepática. Evelyn, então, ficou em silêncio mirando-me com seus lindos olhos castanhos, convidando-me a um último beijo. Eu encostei meus lábios nos dela e senti um estranho esfarelamento, como se estivesse beijando uma estátua de areia. Ao me afastar, abri os olhos e percebi o quanto aquele beijo lhe tinha sido doloroso. Em seguida, ela deixou escapar 2 grossas lágrimas, que criaram vincos em seu rosto, como se fossem canais de água correndo por solo arenoso. Eu passei as mãos nos lábios e só então percebi a extensão da tragédia que ela estava vivendo. Evelyn disse-me com uma ponta de agonia, tentando controlar a dor. Eu te amo muito. Queria ficar, mas é impossível. Só estou ainda viva por tua interferência. Eu mordi os lábios e falei: eu te amo, mais que tudo, e sempre vou te amar, mas entendo que devo deixá-la partir. Ela sorriu, com o rosto já se tomando desfigurado, e agradeceu. Obrigada, meu amor, que a paz do Espírito Criador esteja sempre com você. Mal contendo as lágrimas, eu lhe disse: você sempre me perguntava no que eu pensava no momento em que beijava seus olhos antes de dormirmos, e eu nunca te respondi. Eu levei minha mão até seu rosto, mas logo me lembrei que não poderia tocá-lo e recuei. Apenas disse-lhe, cabisbaixo, vencido pela dor: todas as noites eu agradeci a Deus por estarmos juntos. Evelyn estremeceu e sussurrou: eu te amo e sempre vou te amar. Eu então falei-lhe pela última vez a frase de nossa infância, conjugando-a no passado, demonstrando o meu iminente fracasso espiritual em sua ausência. Eu estava a meio caminho do paraíso. Artemis apertou a mão de Christie com apreensão. As 2 sabiam o significado oculto daquelas palavras. Eu estava implicitamente afirmando que, sem Evelyn, não conseguiria continuar minha caminhada rumo ao equilíbrio espiritual, rumo à paz de Deus. A partir daquele instante, minha harmonia estaria sob constante risco. O lado negro teria ainda mais poderes sobre o meu instável ser. Evelyn começou a chorar de forma mais intensa, sentindo fortes dores pelo abalo emocional que sofrerá com minhas palavras, e falou com voz entrecortada: por favor, Andrew, não desista, seja forte. Não consegui mais vê-la naquele doloroso estado. O rosto havia se desfigurado ainda mais, e liberei a poderosa ação coercitiva do vril sobre seu organismo. Em uma fração de segundos, as moléculas se desagregaram e seu corpo se desfez, restando apenas um pequeno morro de pó. Caí de joelhos e gritei novamente, como uma ave ferida, extravasando toda a minha dor. Nossos pais, do lado de fora da sala, ficaram inconsolados com a tragédia. Minhas 2 amadas mães se abraçaram, mortificadas pela dor da perda daquele pequeno anjo, um doce beija-flor que havia sido abatido pelos monstros que agora dominavam a outrora gloriosa Atlântida. Em seguida, passei a mão por entre aquele pó monoatômico que até alguns instantes manifestava a vida física do espírito que mais amei, e disse a mim mesmo: meu amor, eu não conseguirei encarar a vida sozinho. Sem você, sinto-me fraco e longe de casa. Desabei ali mesmo. Só acordei dias depois em um aposento na colônia das montanhas de Kandur. A primeira coisa que passou por minha cabeça foi pedir
desesperadamente a Deus que aquilo tudo tivesse sido apenas um terrível pesadelo. Entretanto, poucos segundos foram suficientes para eu me convencer de que era inútil negar a realidade. Evelyn estava morta e agora eu deveria iniciar a difícil tarefa de superar a perda. Sentei na cama, coloquei as mãos entre meus longos cabelos louros e chorei como uma criança. A primeira de muitas vezes por um longo, longo tempo.